Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro de Biologia da Frente 1 para a aula 1 de Biologia, cujo assunto é Bioquímica. Olha só pessoal, basicamente antes de iniciar a aula aqui eu vou comentar aqui com vocês um pouco a respeito dessa área da Biologia, né, que é tão importante aqui, que todo ano vem no Enem aí questões de prova sobre a Bioquímica, tá? Então basicamente, gente, olha só, a bioquímica é a parte da biologia responsável pelo estudo das estruturas, da organização e das transformações moleculares que ocorrem na célula. Essas transformações configuram o que chamamos de metabolismo, que nada mais é do que as reações extremamente coordenadas que são fundamentais para garantir a sobrevivência, o crescimento e reprodução dos organismos vivos. Gente, olha só, o metabolismo geralmente ele é classificado em anabolismo ou catabolismo, sendo que o anabolismo, no anabolismo, as reações químicas estão voltadas para a síntese de estruturas moleculares complexas a partir de moléculas simples. Já no caso do catabolismo, as moléculas complexas são degradadas em estruturas mais simples. Vale frisar que os dois processos ocorrem em todas as células vivas. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, né? Aí vocês podem perguntar, professor, tudo bem, mas quais são os processos bioquímicos dos seres vivos? Gente, olha só, no nível bioquímico, apesar da grande diversidade de formas de vida, muitas estruturas e processos são compartilhados por seres vivos bastante diferentes, o que facilita o entendimento da vida como um todo. Todas as espécies, por exemplo, são formadas por elementos básicos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e moléculas complexas, que realizam processos químicos para que a energia necessária à sobrevivência seja produzida, tudo bem? De uma maneira geral, podemos afirmar que todos os organismos realizam 4 processos bioquímicos básicos para que ocorra a manutenção da vida. Quais são eles? Primeiro, a síntese de biomoléculas, tais como carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos, transporte de substâncias por meio das membranas, produção de energia, eliminação de metabólitos e substâncias tóxicas. E as descobertas bioquímicas? Olha só, gente, entre as principais descobertas da bioquímica que merecem destaque, podemos citar a compreensão da estrutura do DNA. Né? O DNA, lembrando aí que o DNA nada mais é do que o ácido desoxirribonucleico. Olha só, pessoal, o entendimento da importância do gene para a síntese de proteína, a determinação da estrutura das proteínas e a compreensão das vias metabólicas estão como as principais descobertas aí da bioquímica, certo? O entendimento desses processos foi sem dúvida fundamental para o desenvolvimento de várias áreas, tais como a biotecnologia, a medicina e a agricultura. No campo da medicina, por exemplo, podemos destacar a importância dessa ciência no avanço da genética e no entendimento das doenças metabólicas, como diabetes e até mesmo dos problemas degenerativos. Já no campo da agricultura, o desenvolvimento de variedades transgênicas garantiu um maior sucesso nas lavouras. Percebe-se, portanto, que a bioquímica nada mais é do que o estudo da química envolvida em todos os seres vivos, sendo, portanto, fundamental para o entendimento dos processos que permitem a manutenção da vida e o desenvolvimento de técnicas que garantam uma melhor qualidade de vida para todos. Vale destacar que, apesar do grande desenvolvimento da área, muito ainda deve ser estudado, sendo essencial o investimento constante nesse campo de estudos. Gente, olha só, então depois dessa breve introdução aí sobre a bioquímica, tá falando de algumas de suas particularidades, importância para a sociedade, né? Vemos aí, gente, portanto, que a bioquímica pode ser compreendida como a química da vida, né? Então, olha só, bio vem de biologia e química está relacionada à área científica química, né? Onde nós estudamos as reações, as transformações químicas. Então, nesse sentido, bioquímica podemos compreender como sendo a química da vida, gente. E quando nós falamos em vida, nós logo lembramos de seres vivos, né? E aí nós devemos nos lembrar também que a principal característica dos seres vivos é que eles são formados por células, né? E é justamente nessas células que vai acontecer diversos processos bioquímicos. Lembre-se, a célula, né, é uma estrutura complexa, apresenta uma enorme complexidade e todo o metabolismo celular é responsável aí pelo que nós chamamos de vida, tá? Gente, como eu comentei anteriormente com vocês de forma breve, a bioquímica ela possui diversas aplicações para a sociedade, né? Vai desde a indústria alimentar, né, a farmacologia, a parte de fisiologia, microbiologia, inclusive a agricultura, certo? Então, é uma área muito importante para que nós possamos estar estudando e geralmente, né, todo ano, basicamente, vem algumas questões aí no Enem sobre a bioquímica. Então aqui eu trago para vocês, né, sobre os elementos químicos, gente. Isso aqui já é mais trazendo para a prova de vocês mesmo, tá?
Os principais elementos químicos que nós estudamos aqui nessa parte de bioquímica, nós podemos fazer um macete aqui, uma espécie de um macete para nunca mais esquecer deles, que é o CHOMPS. Basicamente esse C aí, representa o carbono, o H é de hidrogênio, o O é de oxigênio, o N é de nitrogênio, o P é de fósforo e o S é de enxofre, tá, gente? Então é o CHOMPS. Basicamente aí 98% de todos os seres vivos são formados aí por esses elementos químicos, tá? E as substâncias químicas aí, gente? Se você pegar aí esse CHOMPS e fazer diversas reações, né, em concentrações diferentes, você vai criar basicamente essas substâncias químicas que eu vou estar comentando aqui com vocês, que é a água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Basicamente, pessoal, são essas substâncias químicas que são de fundamental importância para a vida, tá? Então nós vamos estar estudando aí ao longo das próximas aulas cada uma dessas substâncias de forma específica, tá? Tudo bem? Olha só, nós podemos basicamente dividir essas substâncias químicas em compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, certo? Quais são os compostos inorgânicos? Os representantes, né? A água e os sais minerais, tá, gente? Lembrando que a água aqui ela apresenta 3 principais características. A principal característica da água é que ela é conhecida como solvente universal, né? Ela consegue dissolver a grande maioria das substâncias existentes na natureza, certo? Dos solutos, tá? A gente vai estar vendo melhor isso aí na próxima aula, que é a aula específica sobre água. Então, gente, olha só. A água ela participa da grande maioria das reações químicas existentes na natureza e ela atua como moderador de temperatura, tá? Os sais minerais, gente, os sais minerais, eles são compostos inorgânicos de fundamental importância para a vida na Terra, né? A questão de metabolismo. E a gente vai ver na próxima aula, que é a aula de água e sais minerais, que esses sais minerais, existe uma grande quantidade de sais minerais, como por exemplo o ferro, o cálcio, tá? O zinco, entre outros, que são fundamentais aí para a vida. E eles apresentam diversas funções, é o que a gente vai estar vendo melhor na próxima aula, tá? Então, basicamente, de compostos inorgânicos, na parte de bioquímica, nós temos a água e os sais minerais, certo? E agora, gente, comentar com vocês aí sobre os compostos orgânicos, tá? Os compostos orgânicos, eles são 5, são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas, tá? Basicamente, gente, olha só, as proteínas, as principais funções das proteínas, elas apresentam função estrutural, tá? Função energética é a principal função, né? A principal função das proteínas é a função estrutural, tá, gente? Vai dar sustentação ali para o corpo, a questão de defesa também. Muita gente não sabe, né? Mas as proteínas, geralmente quando nós falamos em função energética, as pessoas logo associam aos carboidratos, tá? Porque realmente a função energética é a principal função dos carboidratos, mas as proteínas também elas podem vir a ter função energética, tá, gente? Então isso aí é uma questão importante aí que vocês não podem estar esquecendo. Função de defesa, que são os anticorpos, né? Os anticorpos nada mais são do que proteínas, tá? Função enzimática, função hormonal, beleza? Mas a gente vai estar vendo isso melhor aí, gente, na aula 3, que vai ser a aula específica de... A aula 3, que vai ser a aula específica de proteínas, tá? Beleza, olha só, pessoal. Perdão, aula 4, tá? Aula 4 vai ser a aula de proteínas. A aula 3 vai ser a aula de carboidratos, tá? Então, olha só, os carboidratos, eles apresentam basicamente 2 funções principais, que é a função estrutural, assim como as proteínas, mas a principal função dos carboidratos é a função energética. A gente vai estar vendo melhor isso na aula 3, que é a aula sobre carboidratos, tá? E também tem os lipídios, né, gente? Que são as gorduras ali, os óleos, as gorduras, né? Então, basicamente vai ter uma aula também sobre lipídios, né, que vai ser, no caso, vai ser a aula 5, tá? E as principais funções dos lipídios é que eles agem como isolante térmico, reserva energética, participam ali da composição da membrana plasmática, a gente vai ver isso melhor na aula sobre citologia, e também apresentam função hormonal, tá, pessoal? Também tem os ácidos nucleicos, né, como compostos orgânicos. Basicamente, os ácidos nucleicos são 2, né, que é o RNA e o DNA. E, gente, olha só, a principal função dos ácidos nucleicos está relacionada ali à informação genética, né, ao repasse de características hereditárias entre os seres vivos. Tudo bem, pessoal? E, por fim, gente, as vitaminas, tá? As vitaminas que são compostos orgânicos, né, fundamentais aí para manutenção da vida, né, questões metabólicas, né? Tanto é que a principal função aí das vitaminas
regulamentação do metabolismo, tá, gente? Então a gente vai ver isso basicamente melhor na aula sobre vitaminas, tá? Então por hoje era uma breve introdução aqui sobre o que nós iremos abordar nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá, gente? E até a próxima aula. Abraços!